Morte a laser urgente para os Shaheds e mísseis sobre a Ucrânia. Ao vivo, Fedro revelou suas cartas na mesa. Agora todos invejam a nossa defesa aérea. Início épico, limpeza total do regime de Putin. Algo terrível se aproxima, Lukashenko está fazendo as malas. Moldávia e Geórgia em destaque, grande libertação de territórios. A Federação Russa não estava preparada para isso. As fortalezas do Kremlin estão desmoronando uma após a outra. As forças armadas da Ucrânia desligaram o interruptor do poderio militar do inimigo. Na escuridão da vingança, a China passou a perna na Rússia. Uma nova guerra explodiu como um fósforo. O apocalipse nuclear pode começar neste exato momento. O sul da Ásia não vai aguentar. O que acontece pelas costas da OTAN deixa a Europa em alerta, abalando até os mais resilientes. A bomba está prestes a explodir? Sobre tudo isso, no nosso programa Ponto Infernal, sensação: arma a laser já está nos céus da Ucrânia. O escudo aéreo foi erguido. Zelensky disse isso na cara de Putin. Mísseis russos se transformaram instantaneamente em latas. Foi Fedorov quem fez isso. O mundo aplaude de pé. A defesa aérea nunca foi assim antes. A proteção do céu é mais impressionante do que a cúpula de ferro. O pânico está se espalhando nos gabinetes do Kremlin. Kiev conseguiu, surpreendendo a todos. Será que agora chegou ao fim o terror de drones e mísseis da Rússia? Seja o primeiro a saber. No céu, um AN-28 a bordo, orientação a laser e uma metralhadora minigun. É exatamente assim que a defesa aérea ucraniana está lutando agora contra os Shaheds russos, e essas inovações estão dando resultados. Na manhã de quinta-feira, o agressor realizou mais um ataque combinado contra a Ucrânia, utilizando 420 Shaheds e 32 mísseis. Apenas 46 Shaheds e 5 mísseis atingiram seus alvos. O restante foi abatido ou neutralizado. O alto índice de abates e o excelente trabalho da defesa aérea também foram destacados pelo presidente da Ucrânia. Mais de 30 mísseis russos foram abatidos. A maioria deles tinha como alvo o setor de energia. De fato, conseguimos proteger instalações muito importantes. Também há resultados positivos em relação aos Shaheds. É assim todas as noites, quando nossa defesa aérea tem munição suficiente, quando os parceiros cumprem o que foi acordado, temos a possibilidade de alcançar exatamente esses resultados e abates. A defesa aérea ucraniana abateu todos os mísseis antinávio e de cruzeiro. 2 mísseis Tsirkon e 24 mísseis Kchen-1. Os russos lançam esses últimos contra a Ucrânia. Na verdade, vem da linha de montagem. Mísseis da nomenclatura X-101, assim como aquelas tortas, saem voando do forno russo. Na verdade, a partir das rodas. Eles estão começando a usá-los. Em janeiro vimos o uso de mísseis que saíram da esteira rolante. No dia 26... A Federação Russa começou a usar mísseis de fabricação de 2026 para bombardear a Ucrânia. E isso não é por uma vida boa. Os ocupantes precisam destruir o setor energético ucraniano a qualquer custo. E graças ao trabalho eficaz da defesa antiaérea, não há resultado. Além do fornecimento oportuno de mísseis PAC-3 por parte dos nossos parceiros, o novo ministro da Defesa, Mikhailo Fedorov, e sua equipe implementaram o sistema After Action Review, que analisa cada ataque russo e permite tomar decisões para fortalecer a defesa antiaérea. Nosso principal foco no primeiro mês foi a defesa antiaérea, como uma resposta rápida aos intensos bombardeios russos. Nossa tarefa era fortalecer o sistema de defesa antiaérea. Para isso, implementamos o sistema After Action Review. Mikhailo Fedorov, ministro da Defesa da Ucrânia. Nas últimas semanas, as forças aéreas das Forças Armadas da Ucrânia passaram a agir melhor. Conseguimos reestruturar alguns aspectos na organização da defesa contra ataques russos em massa. E essas ações deram resultado, um aumento significativo no percentual. A derrubada de mísseis de cruzeiro inimigos e drones também indica o aumento da eficácia da defesa antiaérea. É evidente que o After Action Review, realizado hoje pela equipe de Fedorov junto com as forças aéreas e as unidades de defesa antiaérea leve, traz uma contribuição extremamente útil para as mudanças que, em ataques massivos subsequentes, utilizamos para repelir drones e mísseis inimigos. Por isso, na verdade, acredito que houve certas mudanças positivas que aconteceram. Elas influenciaram a qualidade do trabalho atual das forças de defesa antiaérea.
O Ministério da Defesa declarou que este é apenas o começo de mudanças sistêmicas no trabalho da defesa antiaérea. E não só isso. Estão planejadas mudanças no trabalho dos interceptadores, grupos móveis de fogo e do componente de defesa antiaérea de curto alcance. E isso significa que os ataques massivos da Rússia serão menos eficazes. Urgente, resta pouco tempo para Lukashenko. Kiev tomou um rumo decisivo. A oposição está saindo das sombras. O aperto de mão dos ditadores foi interrompido ao vivo. Isso você precisa ver. A Bielorrússia está se preparando para se libertar do jugo russo. Moldávia e Geórgia são as próximas. Um sinal claro. Putin está sendo trancado a 7 chaves. O perigo não existe mais. A Ucrânia está liderando o caminho. Um momento histórico. Não perca os primeiros detalhes a seguir. Enquanto a Rússia tenta manter a linha de frente na Ucrânia, a própria geografia da guerra começa a mudar. Kiev está agindo cada vez mais ativamente, onde, até recentemente, a influência de Moscou era considerada inabalável, na Bielorrússia, na Transnistria e na Geórgia. Minimizar a influência da Federação Russa em suas fronteiras é uma prioridade de segurança não apenas para a Ucrânia, mas para todo o mundo civilizado e, antes de tudo, para o continente europeu. Por isso aqui, os objetivos da Ucrânia, da Europa e, em geral, do Ocidente são absolutamente semelhantes, não idênticos. A Bielorrússia está cada vez mais envolvida na guerra. É justamente de seu território que a Rússia lança drones contra as cidades ucranianas. Ao mesmo tempo, segundo Volodymyr Zelensky, a Ucrânia já destruiu instalações que garantiam o controle desses drones. No território da Bielorrússia surgiram retransmissores modernos para drones Shahed. Através deles, segundo ele, é feito o direcionamento e a coordenação dos ataques contra a Ucrânia. Mas isso não é tudo, pois os ditadores dos países assinaram uma série de documentos no âmbito do chamado Estado da União. Assim, a Rússia está lenta, mas seguramente absorvendo a Bielorrússia. As atuais situações internacionais em meio ao clima tenso, principalmente nas fronteiras ocidentais. É vital para nós desenvolver relações de aliança e parceria estratégica entre a Bielorrússia e a Rússia. Paralelamente, dentro da própria Bielorrússia, persiste a resistência ao regime de Lukashenko. A realização de novas eleições, a reforma constitucional, o apoio à Ucrânia e o rumo de desenvolvimento europeu. Tudo isso são objetivos da oposição bielorrussa. Ao analisar as possibilidades da oposição bielorrussa, assim como ao analisar as possibilidades da oposição russa. Tanto uma quanto a outra são artificiais, são forçadas, parecem existir, mas nos regimes totalitários de Lukashenko e Putin, sem dúvida, elas apenas imitam alguma atividade. Um mês atrás, pela primeira vez desde 2020, aconteceu uma reunião bilateral entre Volodymyr Zelensky e a líder da oposição bielorrussa, Sviatlana Tsikhanouskaya. O que isso pode significar? Isso é bom. Após esses comentários de Tikhanovskaya, após esse contato com o presidente da Ucrânia, estabeleceu-se algum tipo de contato horizontal com os serviços especiais ucranianos que começaram a se comunicar ativamente com representantes da oposição bielorrussa de forma regular e não apenas pontual. Para novamente. Mas um possível ponto de mudança continua sendo a Transnistria. Enfraquecida pela crise econômica e energética, a região se viu, pela primeira vez em muitos anos, no centro das atenções de Kiev e seus aliados europeus. Por exemplo, armas militares, gases e eletricidade também. A Rússia não pode ajudar com nada disso. Eles não podem ajudá-los agora. Claro, isso gera sentimentos negativos dentro da própria Transnistria. Naturalmente, muitas pessoas começam a se decepcionar seriamente com a política de Putin e da Federação Russa. Agora até circula seriamente a opiniões em Transnistria de que Putin simplesmente os abandonou. Paralelamente, a União Europeia apresentou um ultimato ao Kremlin. A Rússia ocupou muitos territórios e suas tropas estão posicionadas em várias regiões, em particular na Geórgia e na Moldávia. Portanto, sim, para alcançar uma paz duradoura, isso deve estar claramente compreendido. Eles devem retirar suas tropas de todos os territórios ocupados onde atualmente estão presentes. Claro, alguns dizem que tais exigências são irreais. Mas sejamos francos, as exigências por parte da Rússia, em geral, são irreais.
Iniciativas europeias, cada vez mais se ouve a exigência de retirada das tropas russas, não só da Ucrânia, mas também da Transnistria e até mesmo da Geórgia. Na verdade, trata-se da formação de um novo sistema de segurança. A configuração para a tal abertura dos olhos dos habitantes da Transnistria para a realidade agora é o mais doloroso possível. No entanto, se na Transnistria a Rússia está praticamente isolada, na Geórgia ela mantém uma forte presença militar direta, mecanismos de influência na Abkhazia e em Kiev. Na Ossétia do Sul, enquanto o resto do país se mantém em alto nível. É uma opção bastante econômica e muito vantajosa. O vício é um comportamento complexo que se caracteriza pela dependência persistente de substâncias ou hábitos, afetando profundamente a vida e a saúde de uma pessoa de maneira contínua e muitas vezes incontrolável. Agora, existem muitos jogadores. A Geórgia poderia se tornar algo em uma zona diferente. E é claro que o próprio povo da Geórgia não está feliz com isso. Estou aqui por um motivo muito simples: defender o meu futuro europeu e a democracia no meu país. Participamos das eleições e elas foram claramente fraudadas. E até agora fizemos tudo o que podíamos para mostrar que queremos um futuro europeu. Não queremos fazer parte da Rússia, queremos fazer parte da Europa e pertencemos à Europa. A guerra não acontece apenas no campo de batalha. Hoje, o confronto entre a Rússia e o Ocidente está cada vez mais evidente também fora da Ucrânia. A Ucrânia, onde está sendo decidida a segurança futura de toda a região. Isso realmente aconteceu? Os ataques ucranianos atingiram locais secretos de Moscou e queimaram tudo. O Kremlin está em chamas de vingança, as linhas de produção foram paralisadas. A única fábrica de fibra óptica russa pegou fogo. Nossos agentes fizeram o impossível. O orgulho de Motkinsk ruiu. Putin não acreditou. A China esfrega as mãos e cobra caro da Rússia. Quer lutar, tem que pagar. Os chineses não prepararam uma armadilha para o homem do bunker. Xi avaliou os nossos ataques profundos? Que processo irreversível foi iniciado no território da Rússia? Falaremos sobre isso em instantes. A única fábrica de fibra óptica da Rússia ficou parada por quase um ano após o ataque dos drones ucranianos. Na primavera de 2025, uma série de ataques precisos das Forças Armadas da Ucrânia paralisou a empresa. E desde então, a fábrica não retomou suas operações. A capacidade de produção da empresa era de aproximadamente 4 milhões de quilômetros de fibra óptica por ano, a partir da qual 2 dezenas de fábricas russas de cabos produziam cabos de fibra óptica. Agora eles dependem totalmente do fornecimento de fibra óptica da China. Enquanto isso, a China está tirando proveito da situação da Rússia. Desde o início de 2026, os preços para os compradores russos dispararam, de 2,5 a 4 vezes. Por exemplo, a fibra óptica popular J652D. No início de 2025, custava 16 yuans por quilômetro. Até o final do ano, o dia 25, em 26 de janeiro, já custa 40 yuans. E por que o preço subiu tanto? Mas tudo é simples porque também vem do lado russo. Essa é uma demanda enorme. Somente no 25º ano, o semi-império adquiriu quase 60 milhões de quilômetros. Fibra óptica, e isso só para você ter uma ideia, representa 10,5% de toda a produção mundial. E para entender, antes não passava de 1%. Esse forte aumento de preço se explica pela demanda, que cresceu drasticamente. Em particular, Rússia e Ucrânia começaram a usar cabos de fibra óptica para drones, que podem ser lançados a uma distância de até 50 quilômetros. Isso torna os drones invulneráveis aos meios de guerra eletrônica, de supressão. Os fornecedores chineses passaram a exigir pagamento antecipado de 100% e o volume está em dúvida, enquanto as fábricas de cabos russas já não conseguem manter os preços antigos. Como resultado, tudo ficará mais caro. O aluguel de fibra óptica escura, a instalação de novas linhas principais e os serviços de comunicação. O principal risco hoje nem é o preço, mas sim se haverá fisicamente fibra suficiente nos volumes necessários. A tensão no mercado, segundo as previsões dos especialistas, deve persistir pelo menos até 2027. No geral, um único ataque de drones ucranianos e a Rússia ficou sem sua fibra óptica, paga 3 vezes mais caro aos chineses e corre o risco de escassez para drones e internet. E isso é só o começo, porque a Ucrânia está sistematicamente atingindo a máquina de guerra de Putin, diretamente na retaguarda profunda.
Só nas últimas 2 semanas, as Forças Armadas da Ucrânia atacaram com sucesso várias fábricas que trabalham para a indústria militar russa. Em Saransk, um drone atacou a fábrica Elektrovy Priamliach. Em Dorogobuz, drones ucranianos destruíram uma fábrica química onde era produzida nitrato de amônio para explosivos. E em Udmurtia e Flamingo, atacaram a fábrica Vodkinsk, onde danificaram a linha de produção do míssil Iskander-M. O ataque à fábrica Vodkinsk foi extremamente doloroso. Em particular, foi justamente após esse ataque que no Kremlin começaram a falar sobre o fato de que Putin quer clareza quanto à proteção do complexo militar industrial russo. Temos um país grande, muitos alvos precisam ser protegidos, mas não pode ser que onde quer que eles ataquem, consigam atingir e causar danos. Será que o único lugar que conseguimos proteger até agora é Moscou? Mas nem tudo é tão simples assim, diz uma fonte no Kremlin. Dizem que o presidente quer clareza sobre quando será possível proteger todas as empresas necessárias na retaguarda russa. E as questões sobre os ataques precisos das Forças Armadas da Ucrânia devem ser consideradas bastante... Todas essas ações e medidas tomadas podem ser plenamente justificadas por meio de uma análise detalhada e cuidadosa de todos os fatos e circunstâncias que foram apresentados anteriormente neste contexto específico. Contra os sistemas de defesa antiaérea, talvez até haja algum tipo de acordo com alguns russos. Ele dizia que eles eram um bando de idiotas que não conseguiam fazer aquilo, que não estavam preparados e simplesmente perderam a cabeça. A eficácia dos ataques das Forças Armadas da Ucrânia, em russo, VPK, não diminui devido ao chamado efeito surpresa. A fábrica, tal como era, ainda está de pé, e se tivermos a oportunidade e os meios, seja uma fábrica militar, um complexo de refino de petróleo ou de armazenamento de petróleo, é lá que direcionamos o ataque. E nós registramos isso, e toda vez que é especialmente agradável. Isso é uma surpresa para os russos. Apesar de a Ucrânia ter atacado várias indústrias militares russas, e aqui já é difícil justificar tudo com eficácia. Surpresas. Bem, temos uma coisa interessante sobre isso, dizem Budanov, na época em que ele era chefe da diretoria principal de inteligência e não trabalhava no gabinete do presidente. Ele disse que nós sabemos como eles fazem os reparos, nós vemos tudo isso. E quando o trabalho está quase terminado e eles já estão prontos para cortar a fita na inauguração da empresa reparada, nós lançamos o próximo ataque. Portanto, as perguntas das autoridades russas, que não conseguem entender por que, após vários anos de ataques sistemáticos, a Rússia ainda não encontrou uma maneira de resistir a esses ataques, são bastante lógicas. Por isso, como dizem os próprios russos, não é tudo tão simples, pois até o fim não está claro se eles não conseguem resistir aos ataques. Ou se é por algum outro motivo. Eles não querem. Catástrofe nuclear urgente, nocaute global total. O sul da Ásia está profundamente dividido. O Paquistão e o Afeganistão não estão mais trocando declarações, mas sim em guerra aberta. Explosões destroem capitais. A contagem regressiva começou. Ataques nunca antes vistos contra alvos estratégicos. O coração nuclear foi destruído. A situação se agravou ao limite. Mais detalhes a seguir. Mais uma guerra no mapa mundial. Na véspera, ocorreram novos confrontos na fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão. Em 26 de fevereiro, o Talibã realizou ataques contra posições paquistanesas ao longo de alguns trechos da linha do Rand. Segundo o governo oficial de Cabul, isso foi uma resposta aos bombardeios vindos de Islamabad, que havia atacado um acampamento do Talibã. O Paquistão respondeu novamente. Iniciou uma operação chamada Homem Justo e realizou uma série de ataques aéreos contra o Afeganistão, inclusive em Cabul, declarando ao mesmo tempo que agora existe uma guerra aberta entre o Paquistão e o Afeganistão. O agravamento da situação não foi repentino. A tensão vinha crescendo há anos. E nos últimos meses, as relações entre os países pioraram visivelmente. Em particular, o Paquistão acusa as autoridades afegãs de esconderem militantes que realizam ataques dentro do Paquistão. O Talibã nega essas acusações, afirmando que a segurança do Paquistão é um problema interno do próprio país.
Os conflitos entre o Paquistão e o Afeganistão começaram por volta de 2007. Mas eles começaram, de forma local e esporádica. Mas, infelizmente, depois que o Talibã retomou o controle total do poder em 2021, esses confrontos e disputas territoriais adquiriram um caráter permanente e significativamente sistêmico. Na verdade, se analisarmos com cuidado, a partir do ano de 2024 em diante, 25º ano, houve várias perdas graves desse tipo durante o ano e ninguém vai apagar o fogo. Para cada sucesso surgem 2 novos. Em resposta ao bombardeio de Cabul, o Talibã atacou uma instalação nuclear no Paquistão. Não se sabe ao certo se houve realmente um ataque, mas a mídia local relata cerca de 100 de mortos e feridos em decorrência da ofensiva. Se isso realmente aconteceu, então é evidente que o Paquistão precisa dar uma resposta simétrica, e como o Afeganistão é um país onde é bastante difícil dar uma resposta simétrica, vemos que isso agora está se traduzindo em bombardeios a Cabul e a várias outras cidades. E é possível que a guerra entre em um período bastante prolongado. Se tudo evoluir para uma fase de guerra aberta, é provável que em breve o Talibã recorra ao seu antigo aliado, a Rússia. Mas será que vão ajudar lá? Provavelmente não. Considerando que o Kremlin reagiu aos confrontos armados, pode-se dizer que de forma alguma. Confrontos militares diretos entre o Paquistão e o Afeganistão não são promissores. Nada de bom. A Rússia espera que essas hostilidades cessem em um futuro próximo. No entanto, ninguém no mundo espera que Putin entre na guerra. Em primeiro lugar, o Kremlin abandona abertamente seus aliados em tempos difíceis para eles. O ditador sírio Assad e Maduro da Venezuela não me deixam mentir. Em segundo lugar, simplesmente não há ninguém para apoiar fisicamente os talibãs. Ninguém. Além disso, ainda há o fator China. É perfeitamente possível financiar o exército, mas não haverá um apoio direto e sério. Ainda mais porque a Rússia tem seus próprios interesses estratégicos com o Paquistão. E, aliás, aqui existe mais um nó complexo, porque o Paquistão está agora desenvolvendo ativamente suas relações com a China. O cessar-fogo concluído entre o Afeganistão e o Paquistão é realmente instável. Em outubro do ano passado, ele rachou. Saberemos muito em breve. Por ora, fica claro que nenhum dos lados tem intenção de parar. Portanto, a fase ativa da guerra pode eclodir em um futuro próximo. Neste exato momento, o Kremlin realmente fez isso. A Europa está em desespero, mais de 150 sabotagens e ataques em toda a UE. Putin foi pego em flagrante. As redes de agentes se espalharam até mesmo onde a segurança é do mais alto nível. A guerra híbrida de Moscou está atingindo um novo patamar e as consequências podem ser catastróficas. A Europa prepara um contra-ataque, enquanto o bunkeriano arranca os cabelos. Uma armadilha da qual dificilmente conseguirá escapar. Vamos assistir. A Rússia está atacando a Europa. Desde o início da guerra, em grande escala na Ucrânia, o país agressor realizou cerca de 50 ataques híbridos em países europeus. Os ataques híbridos incluem tentativas de assassinato, por exemplo, contra opositores e agentes de serviços secretos que fugiram, ataques, sequestros, incêndios criminosos, explosões, sabotagens, vandalismo e perturbação da ordem pública. Isso acontece tanto nos países bálticos quanto na Polônia. Outros elementos da guerra híbrida, como o lançamento de drones, vemos em diferentes regiões da Alemanha e nos países escandinavos, onde diversos objetos sobrevoam o espaço aéreo. O maior número de ataques, 64, foi registrado por especialistas em 2024. Na segunda metade de 2025 e no início de 2026, foram registradas 12 ataques híbridos na Europa. Ao mesmo tempo, os serviços secretos russos foram identificados diretamente em apenas um desses ataques. Todos os outros eles realizaram através de... Estamos falando especificamente sobre o papel fundamental desempenhado pelos diversos agentes intermediários que facilitam todo o processo de comunicação e negociação entre as partes envolvidas no sistema atual.
Eles entram em campo para uma partida decisiva. Contra a Europa hoje, 31 sabotagens foram registradas na Polônia. Logo atrás vem a França, onde desde 2022 ocorreram 2 dezenas de sabotagens. Depois, em ordem decrescente. Na Lituânia e na Alemanha, em 4 anos, houve 15 incidentes em cada país. No Reino Unido, 12. Na Estônia, 11. No total, participaram 172 executores. Um pouco mais da metade deles sabia por quem realmente estavam sendo coordenados. E, em relação aos executores específicos, estão sendo investigados os corpos detidos. As sentenças judiciais correspondentes a esses crimes estão sendo devidamente emitidas pelas autoridades competentes. Mas, nesses casos específicos, é extremamente difícil conseguir provar de forma definitiva a existência de algum tipo de rastro estatal claro, ou que houve, de fato, uma ordem direta vinda de cima, digamos assim. O recrutamento desses indivíduos acaba sendo feito de forma obscura. Acontecia através de prisões, sites de busca de emprego, mas com mais frequência pelo Telegram. Eles concordavam em realizar sabotagens por algumas centenas de euros. Alguns ofereciam alguns milhares por tarefas especialmente difíceis de serem devidamente executados na prática. Esses chamados soldados enlatados, que são combatentes veteranos, não haviam sido convocados ou recrutados para o serviço ativo já fazia um período de tempo consideravelmente longo. Pessoas que talvez até moraram anteriormente na Ucrânia, também é uma história compreensível que havia pessoas recrutadas tanto com passaportes ucranianos quanto com passaportes bielorrussos. Portanto, dependendo, digamos assim, do tempo de recrutamento, podem ser tanto agentes antigos quanto recém-recrutados. Analistas observam que a escala das operações de sabotagem aumentou após a expulsão, em 2018, de mais de 600 agentes russos da Europa. Mais de 600 agentes russos. Tendo perdido funcionários de inteligência que trabalhavam sob cobertura diplomática, o Kremlin passou a recrutar agentes civis na Europa. Com isso, encerro por aqui. Estive com vocês, Darina Rutskauer. Mais notícias quentes no nosso próximo programa. E por enquanto, não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. Até a próxima!